Sejamos todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para que preencha os nossos corações e as nossas mentes nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, desse isolamento social. Que possamos ter condições de superar todas essas dificuldades e vamos ver o que o nosso Evangelho nos traz no dia de hoje. Caiu-nos o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Instrução dos Espíritos, item 9, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os guantes que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspire. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último se inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então, na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações. Habilmente, espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso determinar-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Bem difícil, né, irmãos?
é bastante difícil, porque já é um ato, segundo descreve aqui, um ato que está lá atrás, lá no começo da era cristã. Então, é um período em que demonstra o atraso dos homens e que, por isso, muitos dos profetas e dos orientadores dessas populações da antiguidade tinham que ser rígidos, tinham que fazer com que as coisas acontecessem de uma forma que não demonstrasse tanta ignorância, né? A vingança, meus irmãos, é um prato que se serve frio, pelo ditado popular. Ela tenta retribuir pelos próprios meios alguma forma de ação, agressão que tenha sofrido a pessoa, né? Porque muitas vezes quem procura a vingança não quer dar uma punição justa, mas quer apenas fazer que o outro sofra, porque é motivado pelo ódio. A vingança também pode ser dirigida à pessoa errada. Quando um inocente é acometido de vingança, por ódio no coração daquele que está pelo vingador, muitas vezes se torna, sem saber, né, o seu próprio obsessor, porque inocentemente lhe foi tirado ou a vida ou foi agredido de uma forma que ele não consegue entender. E se ele ainda não tem o conhecimento de Deus, não tem qualquer iniciação religiosa, ele se prende a conceitos e sentimentos também na mesma faixa. E como vencer esse sentimento, esse desejo de vingança? O desejo de vingança, com a ajuda do amor de Deus, do Pai, pelos ensinamentos de Jesus, podem ser vencidos ou podem ser modificados quando nós solicitamos e pedimos ao nosso mentor que nos desvie desse caminho. Tá? Quando nós temos um mínimo de consciência, nós podemos pedir ao nosso mentor, amigo, que ele nos ajude para não cometer um ato ao qual nós possamos nos arrepender amargamente no futuro. Nós sabemos também que Deus, nosso Pai, ama todas as criaturas e nos oferece sempre uma oportunidade, hoje ou amanhã, segundo os ensinamentos de Jesus, para que possamos nos recompor. E quando entendemos que somos perdoados por Deus, vemos que também devemos perdoar uns aos outros. Isso demora, levamos encarnações às vezes para podermos aceitar essas coisas, né? Os ensinamentos também nos dizem que não devemos praticar o mal, fazer o mal para quem quer que seja. Não devemos guardar o ódio nos nossos corações, porque isso com certeza nos faria mais mal ainda. Se nós atendermos os ensinamentos de Jesus, nós não devemos nunca fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem para nós. Se não atendermos esse ensinamento de Jesus, não poderemos falar ou buscar o amor, o verdadeiro amor, aquele amor que enaltece, que recupera o nosso passado, as nossas questões passadas, os nossos sentimentos, os nossos descaminhos, as nossas escolhas que fizemos erradas, né? Se nós não tivermos amor pelo próximo. Sempre que nós pensarmos que nós somos filhos do mesmo Pai, devemos sim nos ajustar. Ajustar os nossos sentimentos, buscando através da fraternidade
Amizade, num sentido real. Nós necessitamos uns dos outros. Nós necessitamos daqueles que caminham conosco. E em vez de procurar punir eles pelas formas pelas quais nós desejaríamos que eles fossem, né? Porque às vezes nós idealizamos, né, o comportamento de alguém, e quando esse alguém não se comporta de acordo com o que nós idealizamos, nós praticamos alguma maldade com essa pessoa, até mesmo por pensamento. E em vez de fazer isso, meus irmãos, nós deveríamos apenas procurar ajudar esses irmãos de caminhada. Porque quantas oportunidades e quantas vezes as pessoas interrompem as suas vidas em função de uma vingança, perdendo a oportunidade de uma encarnação, perdendo a oportunidade que Deus lhe deu de aprender a perdoar. E aquele que não perdoa sofre alimentando esses sentimentos, o sofrimento, a mágoa, o ressentimento. A dor fica muito maior. E às vezes a pessoa acaba adoecendo porque não consegue entender aquilo que está sendo colocado à sua frente. Muitas vezes as coisas acontecem de uma forma meio torta para que nós verifiquemos o que está acontecendo realmente com aquela situação. Geralmente, quando nós temos esse intento da vingança, né, a gente faz às escondidas, de uma forma, de um subterfúgio, a gente busca alternativas escuras para atingir os nossos objetivos. Embora muitas vezes nós tenhamos a plena consciência da reprovação por nós mesmos. Porque quando estamos envolvidos nesse sentimento, nós temos a certeza que não somos felizes, não somos caridosos e não temos essa alegria de viver. Ficamos aturdidos. E a pessoa que se dedica a vingar-se sabe da sua inferioridade. Ela busca justificativas aqui, ali, acolá, até que alguém o aprove o seu intento. Ou também pode ficar às escondidas, somente para ela. Quando nós já trilhamos o caminho do Espiritismo, irmãos, nós devemos estar cientes de que temos a obrigação de esquecer a possibilidade de virmos a nos vingar, de quem quer que seja, pois temos a consciência de que ela apenas alimenta os nossos sentimentos mais escusos e que ela é fruto das grandes chagas da humanidade, que é o orgulho e a vaidade. O sentimento de vingança é contrário ao Evangelho do Cristo, pois ele, Jesus, nos aconselha o caminho do perdão. Perdão aos que nos ofendem. Consiste também, irmãos, essa tal da vingança, uma revanche contra a pessoa ou grupo de pessoas que tenham recebido, se sentido prejudicado. Quem segue o Espiritismo não deve permitir que esse sentimento invada seu coração, não. Muitos aspectos da vingança lembram o conceito de igualar as coisas, mas, na verdade, em geral, ela tem um objetivo mais destrutivo do que construtivo, pois destrói aquele que se vinga, bem como também destrói o próximo. Como ele se autodestrói, ele pode se destruir por uma ou duas ou mais encarnações, porque ele poderá vir
tantas vezes quanto forem necessárias, até corrigir aquele mal que ele praticou contra outrem. Quem busca no desejo da vingança, forçar o outro lado a passar pelo mesmo suplício que ele passou, para garantir, né? Não que seja capaz de repetir uma ação, não. Ele quer mesmo causar muitas vezes a morte física, destruir. E muitas vezes esse que se vinga desconhece que a vida continua além da matéria. E que, portanto, para nós que já trilhamos o caminho do Espiritismo, sabemos que não devemos sequer pensar em vingança, porque dentro da lei de causa e efeito, isso nos dá uma noção do erro que teremos que corrigir. E ainda faz daquele que nós agredimos tenha a possibilidade de se tornar nosso obsessor. Na filosofia do olho por olho, dente por dente, nós temos que esquecer. Ela tem que ser eliminada dos nossos conceitos. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos retribuir o mal com o bem. Quando perdoamos, deixamos que Deus dirija os caminhos daquele que prejudicou. Deus refaz o caminho e também dá a oportunidade de apagar esses ressentimentos. Sabemos que é difícil, muito difícil, que no calor da contrariedade nós não conseguimos colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Quando alguém nos faz um mal, queremos retribuir. O desejo de vingança vem da ira contra uma injustiça. A vingança nem sempre traz um justo castigo. Muitas vezes os homens se vingam fazendo muito pior do que a ofensa original. Apenas Deus é perfeitamente justo. Isso nós temos que ter consciência. Que Deus é justiça, Deus é amor. Ele sabe o que cada um merece e só Ele pode executar uma corrigenda que seja justa para aquele que está em desvio. E Ele também é misericordioso, porque Ele sempre vai dar uma nova oportunidade. Não conseguimos ir à frente, Ele vai te dar outra oportunidade para refazer. E outra, meus irmãos, Deus perdoa quem se arrepende. Devemos deixar essa figura da vingança nas mãos de Deus. Deus, na sua infinita bondade, amor, misericórdia e justiça, saberá como conduzir cada um que cometeu erros. Precisamos aprender a perdoar e retribuir o bem, o mal com o bem. Fazer o bem sem olhar a quem, já diz o ditado. Fazer o bem e trazer as vidas pelas quais nós temos oportunidade de conviver para o caminho de Jesus. Isso já seria uma vingança, né? Que daria uma verdadeira satisfação. Procuremos nos esclarecer, não fiquemos na ignorância. Muitas vezes, os desafetos vêm de encarnações pretéritas, se aproximam de nós e aproveitam a oportunidade de se esclarecerem. Através do nosso exemplo, da nossa caminhada, da nossa retidão, da nossa lealdade, eles também serão capazes de se transformar. E transformar esses ressentimentos do passado em, no mínimo, irmãos, em amizade. O que já seria um grande começo de resgate e de progresso espiritual.
Que Deus possa nos iluminar a partir de hoje para sermos bem melhores do que já fomos ontem. E que amanhã nós possamos ser melhores do que hoje, trazendo nos nossos corações o amor, os ensinamentos do Cristo, o perdão, perdoando a nós mesmos, né, pelas nossas faltas, para que também sejamos merecedores do perdão de Deus pelas faltas cometidas ao longo do nosso caminho. Que Deus nos ilumine, nos dê força e coragem para persistir nesta caminhada. Que assim seja.